alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje vamos dar sequência ao conteúdo de Química Orgânica, entendendo melhor qual que é a relação entre o nome dos compostos orgânicos e as suas estruturas. Então, a aula de hoje é uma continuação das propriedades orgânicas, onde nós vamos trabalhar agora como fornecer, dar nome a esses compostos. Vamos focar principalmente nos hidrocarbonetos. Então, nós começamos a estudar um pouquinho sobre eles, sobre as suas propriedades, e agora vamos ver a sua nomenclatura. Bom, com os objetivos da aula de hoje, nós temos então reconhecer as substâncias que apresentam as principais funções orgânicas, no caso da aula de hoje, os hidrocarbonetos, e nomear segundo a IUPAC. Vamos também entender um pouquinho o que é essa IUPAC, o que é essa organização, né? Bom, então eu tenho aqui duas substâncias muito comuns no nosso dia a dia, que é a acetona, que a gente costuma usar como removedor de esmalte, e também o formol, que é muito usado aí na medicina para conservação de peças humanas ou até mesmo em laboratórios. No laboratório, se a sua escola tiver algum laboratório, provavelmente se houver algum animalzinho, alguma coisa que é conservado ali para estudo da biologia, ele vai estar dentro de uma substância com formol. O formol também é conhecido, aí pelas mulheres, que existe o alisamento através do formol, existe também alguns fortificadores de unha com formol, e existe uma semelhança entre essas duas substâncias. Qual seria essa semelhança? Na estrutura delas, existe uma parte delas que é similar, que é o que nós chamamos de carbonila, que é essa estrutura aqui, é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Mas se eu olhar simplesmente o nome delas, eu não vou conseguir distinguir isso, certo? Eu preciso saber e ver a estrutura delas justamente para conseguir entender que existe essa similaridade entre elas. Bom, uma outra curiosidade entre essas duas substâncias é que o cigarro, na fumaça do cigarro, essas duas substâncias também estão presentes. Então, observe que são substâncias muito presentes no nosso cotidiano. E como então conseguir determinar a estrutura através do nome? Essa é a função da aula de hoje. Então, olha só. Como determinar qual vai ser a estrutura dessas substâncias através do nome? Então, primeiro, vamos entender qual que é a função da IUPAC, Toda vez que a gente fala nomenclatura em função da IUPAC, o que seria isso? Então, nós estamos falando da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essa organização, ela é internacional, não governamental, e é justamente ela que trabalha em relação a todo o avanço em relação à química. Então, quando se trata, por exemplo, de nomear mais das 15 milhões de compostos orgânicos que são descobertos até hoje, provavelmente esse número já deve ter aumentado, é justamente a IUPAC, essa organização, que traz, então, a fórmula, o jeito de se tratar, então, um nome que seja internacionalmente vinculado à estrutura. Então, não importa se eu estou no Brasil, na Alemanha ou se eu estou nos Estados Unidos, a forma de se nomear aquela estrutura vai ser a mesma. Dessa forma, eu consigo, então, ter uma única forma de se tratar esses compostos mundialmente. Bom, como que é então a estrutura que a IUPAC traz para a gente em relação a esses compostos orgânicos? Ela trabalha como se fosse uma regra, e essa regra ela trabalha com 3 pontos: o prefixo, o infixo e o sufixo. Então, a relação entre o nome e a estrutura vai estar justamente através dessa estrutura de prefixo, infixo e sufixo. Prefixo é aquilo que vem antes, é o iniciozinho do nome. O infixo é aquilo que está no meio do nome e o sufixo é aquilo que vem ao final do nome. Então, desse jeito, eu consigo estabelecer a relação nome e estrutura. E eu consigo também fazer o inverso, através da estrutura, saber qual é o nome daquele composto. Bom, cada
cada um dessas fases, né, da estruturação de um nome tem uma relação com alguma coisa. Então, olha só, o prefixo sempre vai estar relacionado com a quantidade de carbonos que existe na minha cadeia principal. Então, o que é a cadeia principal? É aquela cadeia que tem a maior quantidade de carbonos, que tem o maior número de insaturação e que tem o meu grupo funcional. Então, essa é considerada a cadeia principal. Então, o prefixo vai estar relacionado com a quantidade de carbonos que existe ali. O infixo, o meio, né, do nosso nome, significa, então, a insaturação. Ou seja, eu preciso saber quanto a ligação entre cada carbono da cadeia principal. Então, se existe ligação simples, se existe ligação dupla ou se existe ligação tripla, ok? Lembrando que o termo insaturação se trata das ligações duplas e triplas, ok? E o sufixo, que é justamente o finalzinho do nome, ele vai indicar o grupo orgânico. Então, de todos os grupos orgânicos que nós temos, cada grupo vai receber um termo final, justamente para a finalização dessa nomenclatura. Bom, então eu trouxe aqui uma tabela que vai justamente indicar a quantidade de carbonos em cada cadeia. Eu trouxe aqui o prefixo, a quantidade de carbonos e o exemplo. Então, vamos falar, por exemplo, do metano. O metano é um carbono e 4 hidrogênios, certo? Então, o metano começa com met, de um carbono, certo? Quando eu tenho 2 carbonos, et. Quando eu tenho 3 carbonos, prop. Quando eu tenho 4 carbonos, but. A partir do 5, ou seja, quando a minha cadeia tem 5 carbonos, o nome já faz uma relação mais direta. Você pode lembrar, por exemplo, de um campeonato de futebol. Quando o seu time ganha 5 vezes um campeonato, ele é pentacampeão, pente. Né? Quando ele ganha 6 vezes o mesmo campeonato, ele é hexacampeão, hex. Então, tá vendo que o prefixo passa a ter uma relação mais direta com o número de carbonos da cadeia. Mas, Débora, e os 4 primeiros? Como que eu vou fazer para gravar? Eu costumo usar uma musiquinha, eu faço meio que uma cantiga, né? Para a gente conseguir gravar, usando os dedos da mão. Então, met, et, prop, but. Então, vamos lá de novo? Met, et, prop, but. Então, met, 1 carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3, but, 4. Ok? Então, e os demais fica como eu falei, né? É mais fácil você assimilar, porque o prefixo tem uma relação mais direta com a quantidade de carbonos. Bom, nós vimos também que existe o infixo e que esse infixo vai ser relacionado com as insaturações ou saturações presentes na ligação. Então, se o meu carbono tiver apenas ligações simples entre eles, nós temos então um tipo de ligação simples, ou seja, só um tracinho. Se houver aqui 2 tracinhos, né? Então, nós estamos falando de ligação dupla. Se houver 3 tracinhos, estamos falando de ligação tripla. Então, nós temos ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. De novo, ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, ok? Então, cada uma dessas ligações vai receber um infixo diferente, que vai estar relacionado justamente com isso. Então, se eu só tenho ligação simples, eu vou receber um infixo an, A-N. Se houver ligação dupla, em. E se houver ligação tripla, in. Porém, pode haver, né, moléculas que tenham aí mais de uma ligação dupla ou mais de uma ligação tripla. Então, para isso, nós vamos usar um pedacinho, né, um aumento desse termo, que vai indicar quantas ligações, quantas insaturações eu tenho. Exemplo, quando eu tenho 2 duplas ligações na estrutura, como esse exemplo aqui, eu vou escrever di-en e eu vou usar números para indicar aonde começa essas insaturações. Se eu tiver 3 duplas, então vai ser tri-en, justamente para indicar a quantidade de dupla que tenho, e vou usar ainda números para indicar aonde começa essas insaturações.
Se eu tiver duas triplas ligações, então eu vou usar diin, porque eu estou falando que eu tenho duas triplas ligações, ok? Isso vai se tornar cada vez mais fácil à medida que a gente for fazendo atividades, tá bom? Fiquem calmos. Bom, e o sufixo, como eu havia dito, tem a ver, então, justamente com esse final. Então, quando se trata, por exemplo, de um fenol, de um aldeído, observe que a finalização é diferente. Como estamos trabalhando ainda hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos, nós vamos usar a terminação O, que é destinada aos hidrocarbonetos. Então, olha só, alcanos, lembra que eles sempre têm ligação simples entre carbonos? Então, o meio é AN e o final é O. Alceno, ele tem ligação dupla, então eu tenho que usar o infixo EM e a terminação O. E o alcino ele tem ligação tripla, então eu uso o infixo IN e a terminação O. Para isso, nós vamos fazer algumas atividades aqui, justamente para a gente praticar essas questões, ok? Então, eu trouxe aqui uma atividade que está lá no PET de vocês, na segunda semana, e ela está na atividade 2. Então, olha só, nós vamos fornecer o nome desses compostos orgânicos de acordo com a estrutura, ok? Então, vamos lá. Vou usar aqui amarelo primeiro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber o prefixo, certo? Precisamos saber a quantidade de carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, nós temos 6 carbonos. O início do nome, então, é met, et, prop, but, pent, ex. Então, H, E, X. Existe dupla ou tripla ligação aqui? Se existir, vamos circular. Nós temos aqui, certo? Essa insaturação, ela precisa, além do nome, eu preciso indicar em qual carbono ela está. E para isso, ela precisa estar no menor número de carbono. Então, o que significa isso? Eu fiz uma numeração da esquerda para a direita. Agora, eu vou fazer uma numeração ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa insaturação, ela nasce no carbono, ou quantidade menor, onde está de amarelo ou de vermelho. Vamos ver. No de amarelo, ele começa no carbono 4. No de vermelho, ele começa no carbono 2. Então, nós vamos usar o termo 2. Então, é no carbono 2 que eu tenho uma insaturação IN. Por quê? É uma tripla ligação. E qual que é o final dessa estrutura? Nós estamos falando de um alcino, né? É um alcino. Logo, é um hidrocarboneto, a finalização dele é O. Então, o nome dessa estrutura é X2-ino, ok? Bom, parece um pouquinho complicado, mas nós vamos dar sequência aqui que vai facilitar bastante. Vamos ver essa segunda estrutura aqui, também atividade semana 2, atividade 2 ainda. Então, observe que eu tenho uma estrutura em linhas agora. Eu posso fazer em cima dessa estrutura ou eu posso redesenhar essa estrutura de forma que eu consiga trabalhar como na estrutura anterior. Então, olha só. Eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, vamos desenhar essa quantidade de carbonos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma ligação dupla entre o 1 e o 2 e eu tenho uma ligação dupla entre o 3 e o 4. Certo? O restante, como os hidrogênios não estão ainda representados, nós vamos representar. Então, aqui eu tenho H2, aqui eu tenho uma ligação, aqui eu vou ter um hidrogênio, aqui eu vou ter um hidrogênio e aqui eu vou ter um H2. Bom, vamos agora dar nome a essa estrutura. Eu tenho 4 carbonos, met, et, prop, but. Então, but. Eu tenho insaturações? Tenho 2, né? Então, eu preciso justamente o quê? Circular. Ok?
Então, observe que se eu fizer uma numeração o contrário, olha só, começar daqui, 1, 2, 3 e 4, vai dar exatamente a mesma quantidade, olha só, do carbono 1 para o 2, 3 para o 4. Aqui no carbono 1 para o 2, 3 para o 4. Então, não importa qual lado que vai ser a mesma coisa. Quais carbonos que começam em saturação? Começa no carbono 1 e tem o outro em saturação no carbono 3. Então, do 1 para o 2, do 3 para o 4, certo? Lembra que a gente tem que colocar o di agora na frente? Di-N, indicando que eu tenho duas insaturações duplas, ok? Se trata de um hidrocarboneto, o final tem que ser O. Então, o nome dessa estrutura é but-1,3-dieno, ok? Então, olha só, aqui eu consegui trabalhar transformando da estrutura de linha para essa outra estrutura, né, que é a fórmula estrutural. Eu consegui entender que eu tenho uma numeração de amarelo e uma numeração de vermelho, que eu preciso saber aonde a minha dupla começa a partir do menor número de carbono. Então, olha só, se eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4, de vermelho eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Eu preciso sempre fazer dessa forma? Sim, porque pensa que eu tenho a molécula em 3D. Eu posso estar olhando a molécula assim, como eu posso estar olhando ela o contrário. Então, quando eu faço essa numeração, é justamente isso, garantindo que a molécula é tridimensional e eu posso estar olhando ela de um lado, sendo que ela pode também estar do outro. Então, eu garanto que a estrutura minha, a minha insaturação, vai ser indicada da melhor forma possível, ok? Então, aqui nós temos, então, o nome, né, dessa estrutura. Lembrando que o prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos, o infixo tem a ver com a insaturação e o finalzinho dos hidrocarbonetos sempre vai ser a letra O. Nós temos ainda mais uma atividade para fazer, para a gente poder finalizar esse tema. Então, olha só, agora nós temos um composto que é um composto fechado, né? Então, nós temos aqui um composto fechado. Como que trabalhamos isso? Toda vez que você tiver o composto fechado, ele vai receber um nome antes do nome. O que é isso? Quer dizer que ele vai receber uma nomenclatura indicando que não é uma cadeia aberta, que se trata de uma cadeia fechada. Esse termo é chamado de ciclo. Não importa qual seja a figura geométrica que ele apresente, ok? Agora, nós vamos contar a quantidade de carbonos. Então, olha só. 1, 2, 3. Vamos lá, de novo, comigo. Aqui, ó. Met, et, prop. Então, começa com o termo prop. Existem insaturações presentes aqui na molécula? Não. Eu tenho ligação simples entre 1 e 2, ligação simples entre 2 e 3, e ligação simples entre 3 e 1. Então, eu só tenho ligação simples. Qual que é o termo que eu devo usar? É o AN. E por se tratar de um hidrocarboneto, a finalização é O. Então, o nome dessa molécula é ciclopropano. Então, toda vez que você usar esse termo ciclopropano, você sabe que se trata, então, de uma estrutura cíclica com 3 carbonos. Ligação simples entre eles e apenas carbono e hidrogênio, ok? Bom, com isso, então, nós finalizamos a aula de hoje. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço virtual. Ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los aqui no nosso Momento do Ao Vivo. Um grande abraço virtual e até mais!